paz do Senhor, graças a Deus por esse privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede e podermos em mais um momento pararmos para meditar na palavra do Senhor, aprendermos mais da palavra de Deus e assim colocarmos em prática e depois ensinar para outras pessoas, porque essa é a nossa missão. A partir do momento em que a gente aprende a palavra, nós passamos a usá-la como regra de vida para a nossa vida, através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas que fazemos, tudo dirigida pela palavra do Senhor. E assim nós possamos, cada vez mais colocar em prática esta palavra que muda a nossa vida, esta palavra que muda a nossa mente, esta palavra que muda o nosso caráter, que muda a nossa personalidade, a palavra de Deus. Eu convido você, neste momento, se puder, parar o que está fazendo agora e orar comigo. Se não puder, você dirige os seus pensamentos ao Senhor e faça a sua oração. Eu daqui, você daí, juntos neste momento nos reunimos e assim vamos à presença do Senhor em oração. Amém? Ore comigo se você puder, por favor. Senhor Deus, amado Pai, no seu santo nome, Jesus, aqui estamos neste momento, meu Deus, para meditarmos na sua palavra, a sua palavra que produz vida. Através da sua palavra, Senhor, é produzida a fé, meu Deus, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E sem fé é impossível agradar ao Senhor, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da sua palavra. E este é o momento, este é o dia, este é a hora que o Senhor reservou para que venhamos a meditar na sua palavra juntos, meu Deus. Eu não conheço, ó Pai, este outro que está do outro lado. Eu não conheço este e esta que está do outro lado, Senhor. Mas o Senhor sabe quem é, o Senhor conhece o seu endereço, o Senhor sabe da sua vida, das suas necessidades. Então, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus, eu lhe apresento esta vida para que o Senhor lhe conceda e faça conforme lhe apraz, meu Deus. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor abençoe este lar, esta família, este casal, este senhor, esta senhora, esta criança. Senhor Deus, eu lhe apresento este pai, esta mãe. Jesus, eu lhe apresento, Senhor, este casamento. Senhor, eu lhe apresento este adolescente, Senhor, do outro lado. Eu lhe apresento, meu Deus, cada um, Senhor, que está ouvindo e que há de ouvir, oh Deus, a mensagem, Senhor, que vem de ti, Pai. Senhor, segura em suas mãos, sustenta cada um na tua presença. Aquele que está fraco, fortalece. Aquele que está desanimado, Senhor, dá ânimo. Aquele que está triste, leva alegria. Aquele que está em luto, consola. Jesus, tu és o consolo, tu és aquele que tem o bálsamo para passar no nosso ser, no íntimo do nosso ser, Senhor. E neste momento eu te clamo, Senhor, eu te clamo para com que, ó Deus, o mal seja repreendido dentro deste lar, com que, ó Pai, as investidas do adversário sejam desfeitas, Senhor, neste casamento, nesta família, Senhor. Eu te peço, Senhor, que haja paz, que haja união, que haja comunhão, que haja, Senhor, diálogo, que haja, Senhor Deus, o avivamento do amor nos corações, Senhor, pelo poder do seu nome, pelo poder da sua palavra, que haja cura pelo poder do nome de Jesus para esta vida que está, Senhor, em dores, que está gemendo neste momento, em nome de Jesus, que esta dor de cabeça seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus, com que, ó Deus, a dor onde estiver alojada neste momento, Senhor, neste
deste corpo, meu Deus, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Eu te agradeço, Pai, desde já, porque o Senhor é aquele que faz como te apraz e nos responde, porque a sua palavra diz, Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e neste momento há muitos orando comigo e o Senhor é aquele que nos responde, e desde já te agradecemos pela resposta desta oração, Senhor, em teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Que maravilha, que prazer imenso é poder falar com o Senhor Jesus, no qual Ele nos concedeu, por meio do seu sacrifício, o livre acesso a Deus. Ali, estando na cruz, o Senhor Jesus Cristo exclamou dizendo: está tudo consumado. Glórias ao nome do Senhor. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e ali foi aberto o acesso que nós não tínhamos, porque estávamos andando desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre o Senhor Jesus Cristo as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glórias ao nome do Senhor. Então desfrute da riqueza de poder entrar na presença do Senhor, desfrute deste prazer inigualável de servir a esse Deus verdadeiro e único, digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser glorificado, independente da dor que você esteja sentindo, independente do aperto, da prova, independente da situação a qual você esteja atravessando neste momento. Dobre os seus joelhos e diga: Senhor, eu te agradeço. Está doendo, Senhor. Estou sofrendo. Eu estou esperando em ti, Senhor. Mas eu te adoro, eu te glorifico pelo teu sacrifício. E eu sei, Senhor, que não há outro caminho além de ti. Comece a falar para o Senhor, comece a expressar louvores a Deus em meio às suas lutas, em meio às suas provas, porque isso é um remédio para a tua alma. E o Deus que está nos céus, que dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu benefício. Ele registra cada lágrima, cada palavra, cada oração que fazemos a Ele. Não passa despercebido, mas é recolhido ao trono do Senhor. E a resposta vem. A resposta veio e a resposta chega. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como é prazeroso falar de Jesus, como é maravilhoso falar de Jesus. Eu queria muito todos os dias estar aqui falando da palavra de Deus, da mensagem do Senhor, mas devido a tantas e tantas ocupações, né, mãe, esposa, casa, tantas coisas, eu reservo assim algum momento de dar esse escapezinho para assim podermos meditar na palavra de Deus, mas o Senhor sabe o quanto a minha alma anela poder falar mais da palavra de Deus, o quanto a minha alma necessita expressar mais a respeito deste Deus que eu sirvo. Mas, queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, a amada do Senhor Jesus Cristo, aqui no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo de número 3 e o versículo de número 1 para a nossa meditação. Se você puder abrir a sua Bíblia Sagrada aí na sua casa, onde você estiver neste momento, até mesmo no seu celular, se você ainda não baixou algum aplicativo da Bíblia, você pode fazer isso neste momento, baixar o aplicativo da Bíblia Sagrada no seu celular e ter aí, querido, ter aí, amada, este livro poderoso, maravilhoso no seu celular. Então, leiamos a palavra do Senhor, capítulo 3 de Eclesiastes, capítulo 3 de Eclesiastes e versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Este versículo o Senhor tem falado poderosamente ao meu coração há já alguns dias,
e eu não tive como parar para compartilhar com você. Mas, querido Senhor, Ele tem falado poderosamente comigo através deste texto e nós podemos ver que a palavra do Senhor diz que tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aqui vai ser descrito, né, cada propósito, né, cada situação da vida e nós vamos perceber que tem os altos e baixos da vida, né? Tem os momentos felizes, momentos tristes, mas é justamente sobre esse tempo determinado que o Senhor, Ele tem falado ao meu coração já há alguns dias, né? Que nós muitas das vezes pensamos que o tempo está tão longo, está tão demorado, e realmente sim, atravessamos momentos longos e demorados, né, para recebermos algo que estamos esperando da parte de Deus. E nós muitas das vezes nos entristecemos na jornada, no caminho da espera, né? Porque nós, quando estamos atravessando este momento, esta fase da vida que o Senhor nos permite, e a situação geralmente não é uma situação fácil, e nós queremos de forma rápida, hoje e agora, que Jesus ele venha com a sua providência naquilo que estamos necessitando, mas há um tempo determinado para todas as coisas. E o importante é que diante do tempo determinado que há para todas as coisas, há um tempo que esse momento difícil que estamos a atravessar, ele vai passar. E nós não podemos nos prender a este tempo, nós não podemos nos prender a essa fase e nos deixar entregar, né? Nos entregar a esta fase difícil e nos desmotivar, nos desesperançar e perder a fé, né? Não, não é para isso, não é essa a finalidade que nós estamos aguardando ainda, né? Estamos nesse momento de espera. Não é para esse propósito, não é para nos desmotivar que o Senhor nos colocou na espera, não é para que a gente venha perder a fé que o Senhor ele nos colocou no tempo da espera, mas sim para uma finalidade, para que alcancemos o lugar que Deus ele tem preparado para cada um de nós. E eu queria destacar dois exemplos da Bíblia Sagrada sobre pessoas que viveram tempos diferentes de espera, mas que ambas tiveram o resultado mais do que esperado da parte do Senhor, né? Diante das incertezas que estavam vivendo, eu quero compartilhar com você Gênesis capítulo 12 e o versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor, e o 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Essa era a idade de Abrão, né, quando o Senhor o chamou para sair da terra do meio da sua parentela para uma terra que o Senhor o mostraria. E o Senhor, ele começa ali fazendo promessas, né? E Abrão tinha 75 anos quando o Senhor o mandou sair da sua terra, do meio da sua parentela. E nós vamos ver, né, a trajetória de Abrão, né? No capítulo de número 15, o Senhor animando a Abrão e lhe prometendo um filho. Diz assim: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abrão pensou que era o seu criado, o seu herdeiro, mas o Senhor disse que aquele que fosse gerado da parte de Abrão, que seria o seu herdeiro. E ali Abrão recebe esta promessa da parte de Deus, né, que independente da idade, da circunstância adversa, Abrão seria pai. Glórias ao nome do Senhor. Mas nós percebemos que no decorrer do trajeto, né, Abrão, ele se antecipa, né, juntamente com Sara. Sara lhe propõe, na verdade, de Abrão, né, dar andamento à sua descendência, já que para Sara não era possível pela idade e por ela ser estéril. Mas nós percebemos que o Senhor, quando ele faz promessa,
Quando Deus ele nos promete algo, independente das circunstâncias que algo vai acontecer, independente da situação adversa, vai acontecer aquilo que Deus ele falou, na íntegra. Não se perde nenhuma palavra, então somente precisamos nos manter fiéis ao Senhor, no lugar que o Senhor nos pôs, na direção do Senhor. E nós vamos ver que no capítulo de número 17, o Senhor, ele também muda o nome, né? Deus ele passa a mudar o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E nós vemos que o Senhor ele começa trabalhando em coisas que aparentemente não eram necessárias a nosso ponto de vista. Mas o trabalhar de Deus é de forma diferente. No capítulo 17, no versículo de número 17, nós vamos ver que Deus ele muda o nome de Sarai e diz assim: então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos. Então nós vemos que a promessa de Deus prevalece independente de qualquer circunstâncias negativas e adversas. E nós vamos ver no capítulo de número 18, que Sara ela tem aquela dúvida gerada no seu ser, no seu coração, dizendo desta forma, capítulo 18, o versículo de número 12 e o versículo de número 14, diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Aí o versículo de número 14 diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Queridos, o Senhor ele começa lembrando sobre a promessa de Deus. A promessa que Deus havia feito quando Abrão era Abrão e quando ele tinha 75 anos. E aqui Abrão já não era mais Abrão era Abraão, Sarai não era mais Sarai, era Sara. E nós percebemos aqui que ele já havia alcançado uma idade maior. Já não era mais 75, era 100 anos. E Sara, 90 anos de idade. Glórias ao nome do Senhor. Mas o que prevalece é a palavra dita da boca do Senhor. Até chegar o tempo determinado de Deus. Eu vou dizer mais uma vez a você. E repita comigo se você puder. Até chegar o tempo determinado de Deus. Inúmeras situações vão sucedendo, vão acontecendo, inúmeros obstáculos, dificuldades, coisas adversas vão surgindo e vão tornando aquilo que Deus ele falou antes, que parecia ser menos difícil, parece que as coisas vão se complicando, porque vai ficando mais difícil. Para Abrão, se com 75 já era difícil, quanto mais com 100 e Sara 90. Então, o que parecia ser algo mais realizável, agora se torna algo duvidoso de se acontecer. Porém, Deus, ele está no controle de tudo e a sua palavra não cai por terra. Porventura, tendo ele falado, ele não cumpriria? Não, porque ele não é filho do homem para que se arrependa, ele não é o homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então, querido, o Senhor, ele é aquele que se responsabiliza, e nós vamos ver que no capítulo de número 21, o versículo de número 1 e o 2 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. No capítulo de número 18 e o versículo de número 10, a palavra do Senhor diz assim: disse um deles, que era o anjo, né, do anjo que apareceu, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Sara teria o filho daqui a um ano. Foi dito para Sara através desta palavra que daqui a um ano Sara teria um filho. E no capítulo de número 21, no tempo determinado que Deus lhe falara,
Sara teve um filho. Deus visitou a Sara e Sara teve um filho. E amada do Senhor Jesus Cristo, o que eu quero dizer neste momento é que o tempo determinado de Deus, ele chega. Ele chega e para alguns, não são para todos, o tempo determinado de Deus chegou. Eu sei que existem pessoas que estão neste momento e existem outras que estão chegando perto deste momento. Porque, querido, há um trajeto, há um progresso, há uma sucessão de propósitos, de finalidade a serem assim executadas da parte de Deus para se chegar o tempo que o Senhor, ele determinou. E nós percebemos que no capítulo de número 21, a palavra do Senhor diz no versículo 6, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Glórias ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Quando o tempo determinado de Deus chega na nossa vida, é um momento de riso. Você já leu o que diz no Salmo de número 126? Quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo de Israel, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. E muitos diziam ao nosso respeito, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Glórias ao nome do Senhor. Quando o tempo determinado de Deus chega, é motivo de riso, é motivo de nós nos alegrarmos, jubilarmos na presença do Senhor, porque o tempo determinado é chegado. E outro exemplo que eu quero meditar com você neste momento é a respeito das irmãs Marta e Maria. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 11, nós vamos ver ali a respeito da ressurreição de Lázaro. Eu vejo aqui, querido, nesta atitude de Marta, de Maria, suas irmãs, mandando esta notícia para que Jesus chegasse, antes de algo pior viesse a acontecer. Elas tomaram a atitude certa, elas enviaram um mensageiro até Jesus para levar a notícia a respeito do seu amigo a quem ele amava. E ali Jesus ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. Mas nós vamos ver no decorrer dos versículos que Jesus ele ainda se demora onde ele estava 2 dias. Eu imagino a situação de Marta e Maria, pensando, primeiro dia Jesus ele não chegou após receber a notícia. Então acredito eu, fico imaginando que Marta e Maria estavam pensando, acredito que Jesus ele já está perto, Jesus está chegando. Mas aí passa o primeiro dia, Jesus não chegou, chega o segundo dia. Acredito que Marta e Maria devem ter pensado, eu penso, imagino assim, Jesus deve estar bem pertinho agora. Mas não, a palavra do Senhor diz que Jesus ainda se demorou no lugar que ele estava 2 dias. E ao passar os 2 dias, acredito que bate o desespero. Porque Jesus ele diz que Lázaro ele veio à morte, ele veio a óbito, Lázaro morreu e Jesus ia lá para ressuscitá-lo. E Jesus se alegra por não estar lá, porque convinha chegar a este ponto para que o Filho do Homem fosse glorificado e o nome do Senhor Deus fosse manifesto ali naquela situação. E realmente, muitas vezes, não são todas, mas em inúmeros casos, o Senhor Jesus se demora. Ele se demora e as coisas se complicam mais ainda. E nos leva ao desespero, nos leva à incerteza, nos leva ao abalo da nossa estrutura, porque somos falhos, somos pó, somos cinza, somos seres humanos dotados de imperfeições, de inquietações, de ansiedade, e nós somos frágeis diante das dores. Imagine, você está clamando não sei há quanto tempo ao Senhor, você está atravessando um momento difícil e você na porta fazendo a vontade de Deus, esperando o socorro de Jesus e o socorro não chega. Realmente é de causar desespero, é de causar desmoronamento, muitas das vezes, da nossa estrutura. Mas o importante é que no 4º dia, independente do estado em que Lázaro estava, já se encontrava, pois já cheirava mal, a palavra do Senhor diz. Mas Jesus chegou.
E o tempo determinado chega. O tempo determinado para alguns que está neste momento assistindo, me ouvindo, chegou. O tempo determinado para alguns chegou. O tempo determinado de Deus para alguns chegou. Glórias ao nome do Senhor. E para uns, 4 dias pode ser 4 dias mesmo, para que Jesus ele manifeste a sua provisão, o seu milagre, a restauração, aquilo que estamos na porta esperando. Para outros, 4 dias é 4 semanas, para outros, 4 dias é 4 meses, para outros, 4 dias se tornem 4 anos, e assim vai sucessivamente. Mas o tempo determinado para cada um de nós está nas mãos do Senhor. E Ele vai chegar para alguns Jesus está chegando e para outros Jesus chegou. Glórias ao nome do Senhor. Veja que para que Abraão se tornasse Abraão e viesse assim a se concretizar a promessa de Isaac nascer, foram 25 anos. Para Jesus chegar até onde Lázaro se encontrava, foram 4 dias. Aleluias. Mas a intensidade dos fatos foram diferentes. Lázaro já cheirava mal. A situação era degradável, era deplorável, era situação que estava perdido. Parece ser mais difícil e ter esperado 4 dias do que 25. Aleluias. E muitas das vezes estamos assim. Falta tão pouco tempo para Jesus chegar. Falta tão pouco tempo para recebermos aquilo que o Senhor ele já tem preparado para o tempo determinado. E aí que a situação parece que a gente não suporta mais. A gente não suporta mais esperar 4 dias. Senhor, não dá para esperar 4 dias. Mas Ele chegou. Ele chegou para mudar a história. Ele chegou para mudar o fim da história. E nós vemos que Jesus, Ele olha para o céu. Ele ora a Deus e dá graças. E Ele vai e clama. E Ele diz, Ele lança a palavra. E a palavra que o Senhor Jesus, Ele libera naquele momento. Depois que Ele levanta a sua voz e clama, agradecendo a Deus, Ele diz assim no versículo de número 43, do capítulo de número 11, do Evangelho segundo escreveu João. E tendo dito isto, depois da oração, dando graças a Deus, diante do que o Senhor iria, ou ele já estava vendo o Senhor fazendo, ele diz assim, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E assim, querido, nós vamos viver o milagre de Deus, a provisão do Senhor. Nós vamos viver o momento determinado por Deus. Glórias ao nome do Senhor. Eu ainda quero compartilhar os versículos antes de encerrar neste momento esta reflexão da palavra de Deus. Eu quero ler com você aqui em Cantares de Salomão, no capítulo de número 2 e o versículo de número 11 e o 12. Diz assim: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. Glórias ao nome do Senhor. Você lembra do que foi as palavras que foram proferidas por Sara? Ela diz que Deus me deu motivo de riso. E ali, querido, ela se riu do que Deus ele fez na vida dela. Ali houve motivo de sorrisos, motivo de canto, motivo de alegria. E diante das maravilhas que o Senhor operou também na vida de Lázaro, houve grande louvor a Deus e temor. Se admiraram do que o Senhor Jesus ele fizera em ressuscitar um homem após 4 dias que já cheirava mal. Aleluias. O que o Senhor ele faz é extraordinário. Eu sei que não é fácil aguardar o tempo determinado de Deus. Mas lembre-se, nós estamos enquadrados em um tempo. Nós estamos enquadrados. Há um grande número de servos, de servas do Senhor enquadrados em um tempo de Deus. Para uns, Jesus está chegando.
Para outros, Jesus vai chegar. E para alguns, Jesus já chegou. Glórias ao nome do Senhor. O inverno se passou, as flores começam a brotar. Glórias a Deus. E o tempo do inverno que nós passamos é o processo difícil, o momento difícil. Mas durante o momento difícil, vai sendo preparada a terra, vai sendo preparada as árvores para dar os seus frutos, vão se enchendo os ribeiros de água, vai se enchendo os lugares de água, os abastecimentos de água, para que haja suprimento. E aí nós vamos ver, quando o inverno passa, as flores começam a brotar, os pássaros começam a cantar, porque o tempo de cantar chegou. E o tempo de cantar chegou. Glórias ao nome do Senhor. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Glórias ao nome de Jesus. Não é minha palavra, mas é do Senhor. E esta foi a palavra final que Jesus ele colocou no meu coração, para que eu profira, para que eu diga a você: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E preste muito bem atenção. É que aí o inverno passa, mas as flores elas não brotam de forma rápida. Ela vai se debrochando aos poucos e de repente desabrochou. Glórias ao nome do Senhor. É assim. Deus ele está fazendo, de repente se torna visível a todos. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, para que o Senhor Jesus continue nos ajudando, ajudando você, porque o tempo de cantar chegou. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai, no seu santo nome, Jesus, aqui estou. Meu Deus, é por sua graça e misericórdia que eu venho, Senhor, neste momento, ó Deus, falar a sua palavra. Foi falada a sua palavra. Não há nada de mim mesmo, Senhor, mas tudo provém de Ti para a honra e a glória do Seu nome. Sem Ti eu nada posso, nada tenho, nada fiz. Foi tudo de Ti, Senhor. E que seja feita a Tua vontade na vida deste Teu servo, desta Tua serva, desta família, deste lar, deste casamento, deste jovem, desta adolescente, desta criança, deste ancião, Senhor, para a glória do Seu nome, Pai. Meu Deus, esta vida que está distante da Tua presença, eu oro neste momento, para com que a palavra do Senhor adentre ao seu coração. E, ó Deus querido, venha produzir de 1 a 10, a 1000, a 100, e assim sucessivamente para a glória do seu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, Pai. Amém, Senhor, amém. E o tempo de cantar chegou.